Olá, tudo bem? Olha, quase na hora do almoço eu tô gravando aqui. Já fiz almoço, sabia? Na pandemia a gente tem que se virar, né? Então eu já fiz meu arroz, já cozinhei batatas e ovo. Vou fazer uma saladinha e depois, né, comer, porque a gente precisa comer bem, conversar e se relacionar para ser feliz. Na verdade, faz falta esse contato nosso, né? Muito bem, alunos do primeiro ano, tudo bem? Hoje o professor Serafim aqui com você, vou orientar você às atividades da página 74 que ficaram ainda do período, né, mais clássico da história da Grécia, né? E depois nós vamos entrar aqui no, na situação 2 de aprendizagem, tá vendo? O Império de Alexandre o Grande. Esse cara foi muito importante para a nossa cultura ocidental. O pai dele também. E nem grego ele era macedônio, não é? Mas se não fosse o período helenístico, né, o helenismo, nós não teríamos aqui na América nossa cultura ocidental. E é muito curioso isso, porque ele simplesmente ocupou um monte de território ali. Nós vamos contar essa história já já, né? Primeiro foi o pai dele, que foi muito esperto, e depois o Alexandre o Grande foi grande porque ele foi o cara nas questões militares, nas questões de cultura, do pensamento, tanto grego quanto da parte do Oriente, né? E isso foi muito importante, já já nós vamos entrar nisso. Então nós estamos estudando lá desde o período pré-homérico, né, que vem de Homero, que vai falar de Ilíada, de Odisseia, daquelas histórias fantásticas dos mitos gregos. Depois a gente passou por Esparta e Atenas, descobrimos que Esparta era governada por anciões, com aristocracia, um povo, né, militarizado, né, onde tinha que ser soldado. Com 8 anos de idade as pessoas eram recolhidas pelo Estado, onde o Estado oferecia, o Estado que eu digo a polis, né? Ela oferecia o treinamento militar, educação, oferecia tudo, e era um conselho de ancião. E também da polis Atenas, que já era uma polis, né, assim, mais democrática, entre aspas, o povo ateniense, que era o conceito de cidadão e cidadania, de participação política, de organização de leis e também de conhecimento. Porém, uma cidade também, todas as duas tinham escravos nessa época, né? Então, aí você passa para o período clássico, que já é o período de Sócrates, período desse povo aí todo importante da filosofia que você estuda, que vai trabalhar a questão política da felicidade geral, né? Do bem maior, que é o conhecimento multifacelado, da participação, para você ser cidadão e exigir direitos, você tem que cumprir deveres, enfim. Então faltou na página 74, deixa eu ver aqui se eu estou certo, isso, fazer a página 74 da apostila, onde você tem um texto aí, escravidão na Grécia Antiga. Vai falar ainda dessa questão da escravidão. Hoje na escravidão existe a escravidão moderna, existe a escravidão, né, que teve na África, na Ásia. Você também já estudou isso, escravidão de negros e brancos, mas a gente fica muito mais com a escravidão de negros porque no Brasil, principalmente na América, vieram mais os negros africanos, né, que vieram aqui para trabalhar nas colônias, e a Europa, enfim, utilizava toda essa mão de obra próximo lá na África, porque não precisava cruzar oceanos, e depois veio aqui para as Américas, onde tinha que cruzar oceanos, e aí os índios aqui, você sabe, resistiram, morreram, mas conheciam o território, então teve que trazer os negros para cá. Mas existiam escravos brancos. Então a escravidão não é uma questão de cor só, de cor é uma questão de discriminação, assim também que os asiáticos, né, de preconceito. Mas então a escravidão na Grécia Antiga, quem tinha os direitos, quem era escravos. Você sabe que na Grécia Antiga, se você ficasse devendo para alguém
e não tivesse condição de pagar, você se tornava escravo dessa pessoa, né? Então tinha muitos escravos ilustrados. Escravos não eram. Você acredita que professor, filósofo, uma série de, né, administradores públicos, tecelões, se tornavam todos escravos que ficavam devendo para uma elite e aí se tornavam escravos. E também se tornavam escravos os povos onde os espartanos ocupavam outros territórios, porque a Grécia era um território que não era muito fértil, então na produção de grãos e de outras coisas precisava buscar fora. E aí, né, uma das cidades-estados da Grécia, que era Esparta, exercia já essa ideia imperial de ocupar os locais, invadir militarmente, escravizar e pilhar, né, e ter esses alimentos. Mas em Esparta nem ninguém participava, nem não tinha essa promoção do cidadão mais democrático. Esparta era um conselho de ancião que decidia, o aristocrata que era único, né, que era quem tinha as grandes terras. Já Atenas já era mais participativo. Na Atenas só tinha valor o homem que participava, tinha que ser ateniense, maior de 18 anos, não podia ser escravo, né? Enfim, tudo isso. Como eu fiz essa revisão para você, você vai ler esse texto aqui, né? Você vai ver que na Grécia Antiga a escravidão fazia parte do sistema público, né? Na pirâmide social aí, né? Ok? Então, e eles eram, os escravos, eles faziam parte da família, né? Não é? Porque imagine, professor, pedagogo, gente que educava, tinha que educar os filhos, e gente que trabalhava, enfim, se você ficasse devendo, né? E a servidão na questão de justiça, né? Alguns pretendem que o poder do Senhor é contra a natureza, que se é um escravo e o outro livre, é porque a lei o quer pela natureza e não há diferença entre eles, e que a servidão é obra não da justiça, mas da violência. O Aristófanes afirmava isso lá atrás, né? O Aristófanes era um filósofo e ele afirmava isso lá atrás já, mas em sua grande maioria tornavam-se escravos os povos que eram subjugados na guerra, que eu já te falei de Esparta, que era, né? Ou em algum período por dívidas, que também já te contei aí, né? Haviam profissões, não haviam profissões, somente os escravos. Muitos deles poderiam ser homens letrados, especializados em funções técnicas, ok? E aí tem uma foto aqui também da escravidão no Brasil, para você comparar. Então você vai ter essa aí na página 75, após ler o fragmento sobre a escravidão na grega antiga, podemos compreender a sua justificativa a partir de questões raciais. Explique. A escravidão na Grécia era só por uma questão de raça? Sim, não, explique. Beleza? Depois, B. Ao observar a imagem, o que podemos inferir sobre o modelo social escravista no Brasil do século XIX, registrado por Ruendas. Essa foto aí que eu acabei de mostrar aqui é o Ruendas, que registrou através da pintura. Eu já tive no Pelourinho, na Bahia. Até hoje tem uma parte assim, fica bem na Baixada lá, onde os negros eram açoitados. Era assim a escravidão na Grécia, né? Então, é outro modelo social, não é verdade? Então, ao observar a imagem, você pode inferir o que você entende, o que você vê, né, sobre o modelo social escravista no Brasil do século XIX. Ok? Na parte 6, para finalizar o percurso das atividades, propomos a criação de um mapa mental sobre o que foi aprendido na situação de aprendizagem. Qual é a situação de aprendizagem? O homem grego e a polis, que a gente já fez atividades. É só para você finalizar, você vai lembrando de tudo que você fez. Vou dar uma olhadinha nos 2 vídeos aí, esse complemento agora. E aí você faz um mapa mental do que nós trabalhamos, né? Você põe aí o homem grego e a polis, né? Então, como que era o homem grego e a polis, relacionando mulheres, homens, escravidão, né? Participação política, ok? E aí você faz um mapa mental e me envia. Tem um modelo aqui, ó, no site aqui que você anexa e você vê um mapa mental. Mas já
Anexa não, você acessa. Mas eu já expliquei isso. Agora vamos então para a situação de aprendizagem 2, né? O Império de Alexandre, a fusão cultural com o Ocidente. Pois bem, você está vendo esse mapa aí? Olha aí na sua apostila, na página 76. Você vai achar a Grécia aí embaixo, né? Eu quero que você procure onde era a Grécia. E depois você vê o tanto que ele saiu. Eu estou sem óculos aqui, certo? Eita lelê, né? A internet acaba com a vista da gente. O celular, aliás, antes de eu falar de Alexandre o Grande, cuidado, fone de ouvido forçando, põe aqueles orelhas de cachorro que faz bem. Esse fone de ouvido causa surdez e ele vai inflamar toda a sua parte aqui do rosto se você continuar usando ele por muitas horas. E não estou nem falando da questão do som. Tá? Então aqui vai ser a Grécia. Ó. Olha só, Alexandre o Grande, Macedônia aqui, ele vai conquistar todo esse território aqui. Dá uma olhada, que coisa de louco que esse cara foi. Bom, e como é que vai surgir Alexandre o Grande? Você deve ter estudado, a gente já falou da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso durou 27 anos, porque antes dela teve as guerras médicas entre os gregos e os entre os gregos e os persas. Nessa guerra, Esparta e Atenas e as polis se uniram para impedir o avanço dos persas, né, porque os persas queriam entrar pela Europa e eles escolheram a Grécia como canal de entrada. E aí, você sabe, né, nessa hora, quem é unido é mais forte. E aí eles vão derrotar o Império Persa, mas a Grécia ficou arrasada, principalmente Esparta. Esparta ficou numa situação muito difícil. Atenas, como ela tinha já uma confederação com outras polis, ela se reconstruiu mais rápido. Então ela virou um modelo de sucesso, né? Até pela questão da participação política. E aí vai haver, né, uma guerra entre Atenas e Esparta, porque os espartanos não vão gostar muito dessa hegemonia ateniense das polis, não. Né? Então, depois das guerras médicas, quando eles se uniram, houve também essa guerra do Peloponeso aí, ela vai durar 27 anos. Essa guerra do Peloponeso é uma guerra de supremacia entre Esparta e Atenas. E aí, do lado ali tem a Macedônia. Quem vai ficar de olho nesse conflito e falando se matem aí, né, que eu estou de olho, é o Felipe II, o rei lá da Macedônia. O que ele vai fazer? Ele vai aproveitar essa guerra interna, esse enfraquecimento que a guerra do Peloponeso vai oferecer, né? E ele vai ocupar todos os territórios gregos e vai, né? E ele gosta muito da ideia, né, helenística, ou seja, da ideia da cultura grega. Porém, ele vai criar depois, através do filho dele, o helenismo, né? O helenismo ele tem um pouco de diferença e você já vai entender o que é esse período, né? Felipe II vai morrer depois, né? Aí, de maneira trágica, como dizem que foi envenenado, outros dizem que foi assassinado, enfim, Felipe II vai morrer, mas ele já anexou todos esses territórios ali à Macedônia. E vai ter o filho dele que vai nascer, né, e depois lá já soldado, com 30 anos, Alexandre o Grande vai, com 20 anos na realidade, Alexandre o Grande, nessa período de 20 a 30 anos, ele assume o reinado que o pai dele faleceu, então assume Alexandre o Grande, né, e ele vai se destacar aí por algumas coisas muito interessantes. Alexandre o Grande, ele vai expandir para o Oriente, vai entrar ali pelo Oriente Médio e vai, sentido Ásia, ocupar e aumentar todos os territórios. Aí você viu toda essa ampliação, olha onde o cara foi. E nessa ampliação, os soldados, os generais de Alexandre o Grande, aí vai surgir a ideia do helenismo, que bacana, né? Ele vai
o que? Beber da cultura oriental junto com a cultura grega e vai sair do período heleno para o helenismo, né? O helenismo vai ser o que? Uma paixão pela cultura grega e aí também a absorção e a mistura com a cultura oriental. Então ele vai criar o jeito grego de valores gregos, porém misturado com a cultura oriental. E ele vai ocupar esses territórios aí de maneira muito violenta, né? Ou os territórios aceitavam a submissão, a subjugação, ou eles eram extremamente dizimados, muito violentos. Daí vai surgir também a ideia desse teatro, da cultura atual, né? Então você vai ver muito na cultura do helenismo os teatros, a cultura refletindo o período do momento, né? Avaliando, né? Mostrando guerras, mostrando percas. Então vai ser dor e conquista, né? Dor de quem perde, dor de quem espera, né? E conquista de quem domina o território. Então aí os generais, eles não querem só, eles querem misturar a cultura, eles costumam se casar com as aristocracias daquela região que eles ocupam, não só misturando a questão gene, né? Você aprendeu lá atrás que é gene, né? E a cultura também de valores orientais com a postura da cultura grega. Então isso é o helenismo, tá? Então foi um período muito importante onde você teve a mistura cultural, mas teve também a mistura cultural não só de livros, mas cultural de construir uma cultura de vivência real da sociedade. E aí vai ter muito sucesso Alexandre o Grande, né? Então, e Alexandre o Grande, filho do rei da Macedônia, né? Então, do Felipe II, que aproveitou, só na revisão da aula, a divisão entre Esparta e Atenas na Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos, que foi uma divergência, uma ciumeira, que Esparta não aceitou a supremacia de Atenas, após as duas polis e as outras derrotarem, né, as guerras médicas, que é a guerra entre os persas e os gregos, e aí propiciou tudo isso aí, a formação dos grandes centros de cultura, né? Então, na cidade de Alexandria, foi criada uma grande biblioteca que foi inspiração de alguns filósofos, e Alexandre o Grande ali comportava livros, cultura dos diferentes povos que o reinado dele ocupou, e ele, ao invés de destruir, como algumas pessoas fazem para impor a cultura, não, ele absorveu a cultura. É como se você que aprende aí a semana de 22, é como uma antropofagia, né? Ele devorou essa cultura para regurgitar uma nova cultura, e essa cultura foi o período helenístico, tá? Que foi a fusão da cultura grega com a questão oriental, que gerou quem? A cultura ocidental, ou seja, nós temos um tanto bom da cultura grega com a cultura oriental, e aí só surgiu a cultura ocidental. Então tem uma atividade aí, Alexandre o Grande, na página 76, 77, você vai ler aí, leia o texto para realizar a atividade proposta. Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia, né, 323 a 336 a 323, né? Período helenístico da história antiga grega. Dentre as principais consequências da conquista desse império, podemos citar a formação de grandes centros de cultura helenística e a difusão dessa cultura e da língua grega entre os povos conquistados. É lógico, né? Assim como os jesuítas vinham aqui na América, aprendiam a cultura dos índios, aprendiam o idioma dos índios e transferiam e impunham a cultura deles, os gregos fizeram isso de maneira voluntária ou de maneira violenta, e esse período foi muito violento. Letra A, com auxílio meu, faça uma pesquisa, um jornal mural. O que é um jornal mural? É como aí na sua sala de aula, na sua casa, costuma ter
um quadrinho ali, como se fosse um mural que alguém vai passar. Então você vai fazer um jornal, né, onde, né, você vai pesquisar aí na internet quais são os locais que teve formação de, da cultura helenística. Então você pergunta lá assim no Google, né? Tá aqui, ó. Sobre a formação dos grandes centros, quais povos foram conquistados e que fizeram parte dos centros culturais que Alexandre o Grande conquistou. Quais povos contribuíram para a formação desses centros culturais? Então, ele montou ali na cidade de Alexandria, que é no Cairo, uma grande biblioteca, que foi muito importante para que dali você entendesse a cultura dos outros povos e para nós entendermos também a origem das nossas coisas, né? Então, você vai o quê? Arrumar imagens, você vai fazer no seu caderno, mural. Faz o seguinte, pega uma folha de sulfite, escreve mural, e aí você traça ela e você coloca fotos e você vai botando o nome desses centros culturais, né? Ok? E aí você coloca, faz um layout com um nome no seu, né? Pode botar centros culturais do período helenístico. E aí você pesquisa quais são, que povos que contribuíram para esses centros culturais. Tudo bem? O jornal deve conter imagens que retratam a época e notícia escrita pelo grupo. Não é pelo grupo, infelizmente é por você. Tá bom? Tudo bem? Mas você tem aí também, se você quiser aprender a fazer um jornal mural, tem o site de orientação aí, ok? E você entra aí e faz. Mas muitos alunos já fizeram jornal mural comigo em outras séries. É provável que você já saiba fazer. Tem um texto sobre a Biblioteca de Alexandria. Tá vendo? Provavelmente tiveram outras e aí a gente quer que você pesquisa, né? Quais povos tiveram dentro dessas bibliotecas. Depois que você lê o texto dessa Biblioteca de Alexandria, muito importante para nós, a sociedade ocidental tem a letra A, inegavelmente foi influenciada pela cultura grega, visto o nosso modo de pensar e ver o mundo. Palavras como biologia, zoologia, psicologia, microscópio, democracia, fantasma, estádio, hídrico, oceano, entre outros, são derivadas do grego e que usamos de maneira cotidiana, ou seja, usamos todo dia. Dessa maneira, você será desafiado a pesquisar ainda mais sobre a influência. Estamos desafiando você. Você vai pesquisar sobre a influência da cultura que a cultura grega deixou para o Ocidente. Pesquisa lá. Quais as influências que a cultura grega contribuiu para os povos ocidentais? Aí vai aparecer lá um monte de páginas. Cita para mim a fonte no caderno, tá bom? Como uma forma evidente desse intercâmbio cultural, por exemplo, análise estética, né? O que é bonito, o que é feio. Tem uma série de conceitos aí que fazem parte da cultura grega, tá bom? Aí tem o passo a passo, né? Esportes, artes plásticas, filosofia, mitologia, teatro. Você escolhe o bloco 2, vocabulário técnico, né? E numerosas palavras do dia a dia. Então já está dando as dicas aí no passo a passo. Você vai ver quais vocabulários a gente usa no dia a dia, as palavras, tudo bem? Do grego para a língua portuguesa. Tá bem orientadinho aí. 2, divididos em grupo, esquece, você não está em grupo, né? Você vai fazer o levantamento didático. Não, você vai fazer o levantamento aí do site. Você só vai me falar aonde você vai fazer o mural, né? Desculpe, não estou no mural aqui. Você vai fazer a pesquisa das palavras, a influência grega, e você vai selecionar esses temas e vai colocar tudo no caderno para mim. Tudo bem? Ok? E aí você socializa comigo, tá bom? Tem uns exemplos aí, mas não vai dar para fazer em grupo. Então você faz da forma que você melhor entender, colocando lá, né? Esportes, pesquisa um dos esportes. Artes plásticas, filosofia, mitologia e teatro. Põe esses temas e escreve no caderno. Depois, palavras da Grécia que fazem parte do nosso vocabulário. Escreve algumas, tá bom? E aí você manda para mim por fotografia, porque não dá para você fazer
tudo que pede o passo a passo. Importante que você preste atenção na sua orientação, senão depois se você for só ler ali na apostila. Estamos falando da atividade da página 78, ok? E após o texto da Biblioteca de Alexandria. E a atividade 5, leia o texto abaixo e responda as questões. Aí tem um texto sobre Alexandre o Grande, que se aproximou dos bárbaros, que os bárbaros são os povos que vão derrotar depois o Império Romano, que a gente vai estudar, né? O Império Romano vai sucumbir, que também vai ser um império tão grande quanto o de Alexandre o Grande, e vai formar os povos bárbaros. Os povos bárbaros serão os povos da Europa que vão colonizar a América e que nós somos descendentes, tá bom? Então você vai ler isso aí, e aí você vai dizer quem eram os bárbaros para Alexandre e qual a estratégia de dominação ele usou com os povos conquistados. Quem eram os bárbaros para ele e qual a estratégia que ele usou para dominar os povos conquistados. B. Explique, citando o trecho do texto, como Alexandre difundia a cultura helênica entre os não-gregos. Como é que ele fazia com que os não-gregos assumissem e apropriassem da cultura, né, helênica, ou seja, helênica é grega. Helenismo já é a cultura que o Alexandre misturou com o Oriente. Vamos separar. Então, quando eu falo helênico, eu estou falando da cultura grega pura, né? E o Alexandre o Grande foi aluno do Aristóteles. Ele tinha paixão pela cultura grega. Só que aí ele vai se misturar e vai absorver outras culturas, misturando o grego com as outras culturas, que vai ser o helenismo, tá bom? Helênico, grego, helenismo, mistura da cultura grega com as outras culturas, e aí vai gerar novos conhecimentos, mas fundado no alicerce, bebendo na fonte da cultura grega, tá bom? E você faça uma pesquisa sobre o termo helenístico, que eu acabei de explicar aí. Selecione imagens da cultura material do período. Cultura material é estátua, é livros, é imagem da Biblioteca de Alexandria, né? Que aí já é helenismo, né? Tá bom? E também do realismo, né? Que são uma das características do helenismo é trabalhar o realismo, dor e perca e também conquista, tá bom? Então, façam as atividades, se tiver dúvida me chama no chat. Abraço, professor Serafim, tentando ajudar você e ajudar a mim também. Não sai uma aula tão profunda quanto na sala de aula, porque não tem vocês para interferir, porém, eu espero que vocês aprendam. Usam muito a internet, coloca as fontes para mim, faz no caderno e manda no preço. Tchau, beijo, se cuidem, até mais. Tchau.